Muito bem, pessoal, agora sim estamos ao vivo pelo Facebook e daqui um pouquinho entrando com o YouTube. Eu vou dar um outro oizinho para o pessoal do YouTube. Você que está me assistindo no Facebook, está me vendo. Quem está no YouTube, se já entrou a imagem, está vendo a imagem do meu computador, mas em breve a gente harmoniza todas essas coisas aí. Esse é um sábado muito especial, onde nós temos pessoas muito especiais conosco aqui no programa e aí do outro lado da tela do computador ou da tela do celular. Já estamos ao vivo tanto no Facebook quanto no YouTube. É muito bom estarmos juntos. Aqui atrás, um rapaz muito simpático, o Cleiton. Estamos transmitindo da onde, Cleiton? Onde é que nós estamos aqui? Igreja Adventista do Jardim Estalagem. Bom sábado a todos, que privilégio estarmos juntos. Eu lembro de um verso que lemos essa semana ou na semana anterior, no Reavivados por Sua Palavra, Salmo 133, verso 1. Você conhece de cor? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E que privilégio, apesar da distância, estarmos juntos, envolvidos aí pela tecnologia. Seja muito bem-vindo, teremos um momento aí de adoração bem bacana e privilégio. Realmente, essa é a palavra. Que bom que Deus nos dá essa oportunidade, né, pastor? De estarmos novamente reunidos e estarmos aqui no templo, na casa de Deus. Você é o templo, na sua casa também, está desfrutando aí deste momento maravilhoso, que é o momento de adoração a Deus. Vamos ver, Cleiton, se a gente consegue chegar um em cada... Ó, chega numa ponta, eu chego noutra, porque nós estamos aqui num momento de cuidado, né, em relação ao coronavírus, em relação ao Covid-19. A gente está mantendo a distância, mas eu quero agora, simbolicamente, parabenizar todos os anciãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Cleiton é um dos nossos anciãos. É o primeiro ano que é ancião, não? Primeiro ano. Primeiro ano. Então, vou ter que dar uma cotovelada nele. Obrigado, pastor. Feliz dia do ancião. Obrigado. E feliz dia do ancião a todos os anciãos, os que estão aqui, o Cid, que está aqui, o Fábio, o Tiago, o irmão Juarez não está aqui, mas um feliz dia do ancião para ele também, e para os anciãos de todos os lugares. Para você que talvez está chegando agora, nós estamos na Igreja Adventista do Jardim Estalagem, e é uma alegria poder adorar a Deus com você. É uma alegria poder descobrir juntos o amor e o plano de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o pastor Tiago Procópio. Depois eu vou pedir que ele apresente a esposa também, ela vai vir aqui. Não sei se vocês vão pregar juntos, como é que vai ser o negócio, mas daqui um pouquinho eles vêm para cá. A gente não está se misturando muito, chegando muito perto, pela função do distanciamento, mas nós já gostaríamos, entendendo que o reino de Deus é um reino de amigos, convidar o nosso grande amigo Jesus para estar conosco. Eu vou pedir, Pedro, que tu ore, mas ainda antes da oração, aproveite para compartilhar esse link, aproveite para compartilhar o link, convide um amigo para assistir, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, dá uma curtida aí, né? Compartilha. Vamos fazer com que essa mensagem, hoje a mensagem é muito especial, riqueza inesperada, vamos fazer com que essa mensagem chegue a muitas pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Pode chamar o nosso grande amigo Jesus. Privilégio. Vamos orar? Muito obrigado, querido Deus, porque estamos desfrutando das horas sagradas do Teu santo sábado. Obrigado porque temos a convivência com os nossos queridos irmãos. Apesar da distância, podemos estar reunidos através da tecnologia e louvamos o Teu nome por isso também. De forma especial, ó Pai, queremos pedir que o Senhor possa estar com esse programa. Receba a nossa adoração, singela adoração. Somos pecadores, mas louvamos o Teu nome porque o Senhor aceita o nosso louvor. De forma especial, ó Pai, abençoe os anciãos que estão nos assistindo. Hoje é esse dia tão especial para cada um deles, cada um de nós. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Muito bem, pessoal, esse é um momento que nós dedicamos ao louvor ao nosso Deus. Nós íamos aqui trazer uma mensagem especial, um vídeo especial,
mas entendemos que você pode cantar aí na sua casa. E eu vou cantar aqui a capela, porque talvez você não tenha violão aí, talvez você não tenha piano aí, e você vai cantar junto comigo uma oração que mostra especialmente um aspecto maravilhoso do caráter de Deus, que é a essência, na realidade, do seu caráter, que é o amor. A melhor oração é o amor. Você lembra dessa música? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Quem está aqui na igreja canta. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Quantos lembram dessa música aí? Quero ver você aí do outro lado da tela. E aqui, quantos lembravam dessa música? Então vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar mais uma vez. Se você lembra, tem a letra na memória, você pode fechar os olhos, falar com Deus através dessa música. Mais uma vez. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Muito bem, eu quero convidar o meu amigo Fábio para vir aqui. Adoração ao nosso Deus significa reconhecimento daquilo que Ele fez por nós e faz em nós. Adoração envolve muitas coisas. Adoração é a entrega da própria vida. E o Fábio vai falar um pouquinho mais para nós sobre adoração e vai convidar você para adorar ao Senhor de uma forma muito especial. Bom dia, queridos. Feliz sábado a todos. Muito bom estar com vocês. Existe um princípio na Bíblia, que está incutido na Bíblia, que diz: Deus dá tudo, mas requer uma parte para si, em prol de ti. Conseguiram entender? Deus dá tudo, mas requer uma parte para si, em prol de ti. A gente vê alguns exemplos na Bíblia sobre isso. Um dos exemplos a gente vê é a árvore, né, no jardim. Deus tinha dado todas as árvores para que o casal pudesse desfrutar. Mais uma ele requeria para si, em prol da adoração do primeiro casal. Outra coisa é a semana. Deus dá 6 dias, né, para que a gente possa desfrutar, mas ele requer uma parte para si, para que seja dele, em prol da adoração. E também nós temos o exemplo do dízimo, alguns entre tantos, né? E Deus também dá tudo, mas ele que requer uma parte para si. Deus é um excelente investidor, e a gente conhece muito bem, ali no livro de Malaquias, né? Malaquias 3, ali Deus fala da questão do mantimento da sua casa, né? Para que trazer o dízimo, a oferta, para o mantimento da sua casa? A gente volta à questão da adoração. Deus, ele quer ser adorado. E nós temos que adorar a Deus como ele requer, né? Deus, ele é um investimento, ele é um excelente investidor. Deus, ele investe em coisas eternas. E ou qualquer um de nós investiria em uma coisa, os seus recursos, uma coisa que duraria pouco? Não, um excelente investidor, ele investe em coisas eternas. Deus, ele investe, e o maior exemplo disso, queridos, em pessoas. Porque qualquer outra coisa não vai ser eterna. O reino é eterno. E pessoas, se assim escolherem, serão eternas. Por isso que tem um investimento, um mantimento na sua casa. Então, nós temos a oportunidade de adorar a Deus através dos dízimos, através das ofertas. E alguns recursos a gente pode usar, algumas ferramentas para adorar a Deus.
Uma delas é o aplicativo 7Me, onde você pode usar ali para fazer a sua adoração. Outra forma é a questão do depósito bancário, onde será fornecido aí pelos canais de comunicação, onde você pode fazer o depósito na conta da sua congregação, sua igreja. E uma outra forma é você vir à igreja das 10h30, que a gente estará abrindo esse horário a princípio, e se houver alguma alteração, nós vamos informar, mas das 10h30 às 11h30 nós estaremos também recebendo os recursos. E se você não tiver nenhuma dessas possibilidades, então você guarde os valores aí com você, e entre em contato com o pastor ou com o responsável financeiro para ver se tem a possibilidade de recolher com você. Se não, guarde direitinho com você os valores e quando a igreja reabrir, você poderá fazer então a adoração aqui na igreja também. Então, meus queridos, vamos ter um momento, pastor, agora, algum hino para recolher aqui? Quem está aqui tem a salva lá, e quem está aqui está com a oferta pode fazê-lo. Ok. Então, queridos, aqui nós vamos devolver, nós temos nosso gasofilácio aqui, e você que está em casa também, então, pode usar esses meios de comunicação para adorar a Deus. Fiquem bem, um bom sábado. Em breve, se Deus quiser, estaremos nos encontrando pessoalmente. Muito bem, é muito bom estar com você mais uma vez. Você que está chegando agora, nós estamos direto da Igreja Adventista do Jardim Estalagem em Viamão. É um privilégio estar com você. E eu quero falar com meu amigo Rodrigo. Rodrigo, tem alguém aí mandando alguma mensagem nas redes sociais? Vem aqui, vamos. Se tiver, vem aqui compartilhar com a gente aí. Eu estou com um problema no meu celular, estava acompanhando aqui, mas acabou tudo. Mas se você está nos acompanhando aí, mande uma mensagem. Faça o seu pedido de oração. Sempre depois das nossas transmissões aqui, nós oramos pelos pedidos que foram feitos. Você que é aqui da Igreja Jardim Estalagem, mas está em casa, você que está chegando agora acompanhando essa live ou no YouTube ou no Facebook, você que vai assistir em algum outro momento, porque essa live vai ficar gravada, deixe o seu pedido de oração, de vez em quando a gente vai olhar e vai orar pelos seus pedidos e seus agradecimentos. Temos alguém aí? Quem é que está com a gente? Chega mais. Aqui no YouTube nós temos já a Nara Cortinaz, que colocou aqui, ô bênção, e a Sara Fadini, feliz sábado, amigos, está muito boa a transmissão. Deus seja louvado, Nara Cortinaz colocou. Muito feliz por essa transmissão. Deus abençoe poderosamente essa equipe. Que legal, que legal. A gente vai tentar daqui um pouquinho falar com o pessoal que está no Facebook, mas eu quero ver se tem criança nos assistindo. Tem criança aí? Quero ver. Grita aí, eu! Quero ver se eu escuto daqui. Tem criança aí? Tem, eu ouvi. E a gente vai ter agora uma historinha para vocês, por uma jovem muito simpática, a Bárbara, e ela vai, presta atenção, depois a gente quer fazer um desafio sobre a historinha. Você que ouve a historinha, que vai ouvir a historinha da Bárbara, mande um desenho com a historinha que ela falar para os canais, ou do YouTube, ou do Facebook, tá? Mande um desenhozinho ali nos comentários e a gente vai dar um brinde para você. Você que mandar um desenho da historinha dela, você vai receber um brinde durante essa semana, tá bom? Então não esqueça, tá feito o desafio. Bárbara, please. Oi, crianças, bom dia. Como é bom um dia de sábado, um pouquinho diferente, mas é muito bom ainda. Bom, hoje nós temos uma história que é uma história bem conhecida, mas é sempre muito bom relembrar. Não sei se vocês lembram de uma história que conta que o rapazinho era bem baixinho e tinha um cara muito grande. Então, isso aí, Davi e Golias. Bom, há um tempinho atrás, o povo de Israel estava sendo desafiado, mas não era qualquer desafio. O povo filisteu estava querendo uma guerra com o povo de Israel. Então, o que acontece? Só que
eles tinham um guerreiro que era muito forte. Esse guerreiro chamava Golias, ele era muito gigante. E quando o povo, os guerreiros, viram aquele homem, se assustaram, porque ele era muito forte mesmo. Então, eles começaram a dizer, quem é que vai lutar contra Golias? Porque Golias era muito forte. Aí, o que acontece? Todo o povo de Israel estava assim, todos os soldados estavam com muito medo de morrer. Então, o que acontece? O rei Saul, pensando em encorajar os seus guerreiros, ele disse, quem enfrentar Golias, vai. A sua família não vai pagar mais impostos e o vencedor, a pessoa que for a lutar, vai se casar com a minha filha mais velha. Quem é que não queria ser genro do rei, hein? Quem não queria? Então, só que mesmo assim, os guerreiros, eles estavam muito preocupados, porque poderiam morrer, e mesmo assim ninguém se manifestou. Um dia, o que acontece? Davi, ele não era guerreiro, porém, o seu pai tinha pedido para que ele levasse comida até a seus irmãos que estavam na guerra. O que acontece? Davi, vendo aquilo, se indignou, porque aquele povo estava desafiando a Deus, mostrando que Deus não tinha poder. E Davi ficou muito irritado. Ele falou, não, vamos fazer diferente. Eu vou lutar contra Golias. Todo mundo olhou para Davi. Davi era muito pequeno. Ele não ia conseguir. Todo mundo ficou apavorado. Mas depois que Saul viu que ninguém queria lutar contra ele, decidiu então. Vai ser Davi que vai lutar. Então Saul pegou a sua melhor armadura, colocou em Davi, só que Davi era tão pequenininho que a armadura ficou grande e pesada. O que acontece? Davi não quis lutar com a armadura do rei. Sabe o que ele fez? Ele foi até um riacho, pegou 5 pedras, e então ele foi para o campo de batalha. E agora, será que vai acontecer? Ele está sem armadura. E o filisteu tinha muito escudo, tinha espada, tinha lança, tinha tudo. Então, o que Davi fez? Davi, diferente de todos os outros guerreiros, ele tinha confiança que Deus daria a vitória para eles. Então, Davi pegou a sua pedra, pegou a sua funda, ele orou, ele girou aquilo e tocou na testa do filisteu. E Golias, caiu no chão. Sabe o que isso quer dizer? Olha, talvez Davi, ele não era tão bom de mira. Talvez tenha sido ele, não foi isso que deu a vitória para ele. Sabe o que deu a vitória para ele? Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele, que Deus daria a vitória para ele. Então, assim, meus amores, quando vocês estiverem passando por algum problema difícil, se sentirem tristes, tenha certeza que Deus está com vocês e que Ele, com certeza, vai dar a vitória para vocês, tá bem? Então, assim, lembre sempre dessa história, mostrando que, mesmo que a gente é bem pequenininho, o nosso Deus é bem grande e Ele que nos dá a vitória, tá bem? Amém. Que história, hein? Eu até vou tentar pular aqui para ficar da altura da Bárbara, mas não vai ter jeito. Eu estou da altura de Davi mesmo. Mas daqui um pouquinho vai ver um Golias aqui. Daqui um pouquinho vem um Golias. Rodrigo, vem aqui que agora a gente está com a galera do Facebook. O que a galera está falando aí para gente? E dá uma revisada também no YouTube, se tu Já estou conseguir. acompanhando aqui. Tá bom. No Face tem aqui o recado da Vera Cleoni Orestes. Ela pede oração pela irmã Ruth, que ela é enfermeira, está na linha de frente na pandemia no Hospital de Cardiologia. E aqui no YouTube nós temos a Camila Machado Braga, que diz, meu pedido e agradecimento por tudo que Deus tem feito por minha família. A Gisele Martins Garrido Feijó, uma moça muito bonita. Conhece essa? Tem 2 filhas maravilhosas. E ela disse que as meninas, Melissa... E diz que o pai dela, o pai das gurias também é fantástico, né? Diz que tem uma mascarinha branca com um Rzinho, assim. Esse aí mesmo. Então, as meninas, Melissa e Julie, estão assistindo, ela botou aqui. O Joel Santos botou, Maranata, irmãos, que Deus abençoe nossas famílias do Jardim Estalagem. Transmissão muito boa, todos de parabéns. A Isa Coelho mandou, bom dia, irmãos, feliz sábado. A Sara Fadini, saudade de todos, queria estar aí, muita saudade. Que legal, que legal. A gente não combinou isso, mas vamos ver, se tu me autorizar, nós vamos fazer isso aqui. Todo mundo que está aqui na igreja vai, guardadas a devida distância, vai passar por aqui, vai vir por esse lado, vai chegar aqui, vai dar um oizinho e vai sair, vai voltar para o seu lugar.
para a gente se rever. Dá para ser? Aí você que está, foi a Sarinha que disse que está com saudade, né? Já vamos matar a saudade. Começa contigo, Arthur. Vem para cá, já que a mãe mandou uma mensagem aí também, eu até vou sair para cá para não contaminar ninguém. Ó, chega aqui, dá um oizinho e já vem o próximo. Vem, Tiagão, vem. Já vem Bárbara de novo. Beijo, mano. Não, sai pelo outro lado, para não... Sai por trás ali. Não contaminar. Feliz sábado. Pode ir atrás um pouco. Oi! Bom sábado. Tem que falar um oizinho sábado, para promover a pessoal. voz. Feliz sábado. Bom sábado. Bom sábado. Feliz sábado, irmãos. Pode passar por trás do púlpito ali, que eu acho que enquadra melhor. Dá um oizinho. Bom sábado. Oi, pessoal, bom sábado. Muito bem, é muito bom isso. O reino de Deus é um reino de amigos. Eu quero chamar um grande amigo. Tem mais alguma mensagem aí? Chegou de última hora aí? De última hora não. Na hora certa, para a gente falar aqui na última hora. Maria da Passadini, bom dia, queridos manos, feliz sábado. E a Nara Cortinaz, ela diz, peço orações por minha família. Ok, vamos orar. Você que tem o seu pedido de oração, deixa aí que no final a gente vai orar por todos os pedidos, tá bom? Mais uma vez, quero parabenizar todos os anciãos da nossa igreja, porque eles são os pastores locais e eles fazem finalmente a coisa acontecer. O reino de Deus é um reino de amigos, e eu quero chamar um grande amigo aqui, grande mesmo, é o pastor Tiago Procópio. Ele é, gente, o nosso coordenador para todo o sul do estado do Rio Grande do Sul. Chega aí. Eu até acho que vou ficar mais ali para a gente não ficar tão assim, né, contrastado isso. Eu pulo aqui. Ele é diretor para todo o estado do sul do Rio Grande do Sul de Espírito de Profecia. Para quem não sabe, Espírito de Profecia são os escritos de Ellen White, uma grande escritora que nós entendemos que recebeu o dom profético do Senhor, e ele é também o nosso diretor de publicações. Toda a publicação das publicações da Igreja Adventista, o pastor Tiago coordena. E tem mais alguma coisa que eu esqueci, pastor Tiago? É isso aí, e já é muito, né? Que Deus te abençoe. Eu gostei muito do tema da mensagem de hoje, riqueza inesperada, e eu estou ansioso. Você que viu o cardzinho, você deve estar ansioso também. Peço que tu apresente a Karen também, não vou nem falar o nome dela, tá? Deus abençoe, Deus nos use mais uma vez. Obrigado, pastor André, pelo convite. Feliz sábado aos amigos que nos acompanham aí na internet. Eu quero deixar o meu apelo para você. Quando você tiver condições de vir até a igreja, aqui está um ambiente maravilhoso. Todos que estão aqui com certeza estão desfrutando daquela companhia dos irmãos e amigos, e para nós também é um privilégio estar aqui com vocês. A igreja do Jardim de Estalagem, o pastor André mencionou, minha esposa está aqui me acompanhando, Karen, é sempre uma alegria. Muito bem, eu quero convidar você nesta manhã, então, a meditarmos num texto bíblico muito especial. Antes disso, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração. Aí onde você está, atrás da sua televisão ou do celular, enfim, onde você está nos assistindo, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido bom Deus e Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, ou aonde nós estivermos, transformamos este lugar num lugar de adoração neste momento. Que a Tua graça e a Tua bondade nos alcance, especialmente no estudo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13.
título da mensagem desta manhã é Riqueza Inesperada. O que seria uma riqueza inesperada? O Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele é um capítulo que traz várias parábolas. Eu quero convidar você nesta manhã a meditar em uma delas. Esta parábola está no verso 44 do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Encontrou aí na sua Bíblia? Vamos ler então o texto? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Muito bem, este é um texto bem intrigante, em que um certo homem, a Bíblia aqui não diz nomes, é uma parábola, certo? Ele está andando por algum campo e de repente ele encontra algo que ele não esperava. Um tesouro, e esse tesouro ele estava oculto no campo. Esta história, ela parece simples, mas se você analisar ela com detalhes, você vai perceber que ela tem algumas coisas aqui que parecem não estarem bem claras. Já percebeu? Eu convido você a ler de novo. Vamos ler de novo o texto. Olha aí para ele, Mateus capítulo 13, verso 44. Acompanhe na sua Bíblia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: o que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? Foi o próprio Cristo que contou essa parábola. O que ele quer ensinar para mim e para você com essa história? Você já se fez essa pergunta? Qual é a lição que nós aprendemos aqui? E aí? Alguém arrisca um palpite? O que você acha aí que Cristo quer nos ensinar com essa história? Ela parece ser uma história simples, mas ela tem algumas cascas de banana aqui, onde às vezes a gente desliza numa primeira olhada. Quer ver só? Por exemplo, aqui diz que existia um tesouro oculto no campo, e um certo homem achou esse tesouro. E depois o que ele faz? Ele vai, compra o campo para ele ter o tesouro. Essa é a ideia. Mas algumas perguntas que eu tenho para você. Por que esse homem estava andando num campo que não era dele? Ou o que ele estava fazendo lá? Já se fez essa pergunta? Porque ele está, se você ver o texto aqui, ele está abertamente numa área que não pertence a ele. E mais, esse tesouro ele estava escondido. Para ele estar escondido, como que ele deveria estar? Provavelmente enterrado, certo? Enterrado, bem enterrado. E como que ele estava caçando esse tesouro? Já que ele estava com o enxadão lá, procurando um tesouro, não, como é que esse camarada foi chegar nessa riqueza, nesse tesouro? Vamos supor que esse tesouro fosse assim uma pedra de... um pedaço de ouro. Ok? Só para ficar mais claro aqui para a gente. Como que ele foi parar lá? O que ele estava fazendo ali? Existem algumas coisas que parecem que não se encaixam muito bem nessa história. Será que Jesus simplesmente pegou elementos aleatórios, juntou eles e pensou assim: eu vou montar uma história aqui? Vamos do início. Em primeiro lugar, a pergunta que nós devemos nos fazer a esse texto é: quem escondeu o tesouro? A Bíblia diz aqui que um tesouro estava oculto no campo. Quem escondeu o tesouro e por que ele escondeu o tesouro? As pessoas escondiam ou enterravam seus tesouros nos tempos bíblicos por duas razões, basicamente. A primeira delas era para evitar um eventual roubo. Se ele guardasse esse tesouro em casa, um ladrão poderia entrar com ele dentro ou sem ele dentro, poderia render a família e levar o tesouro embora. Um outro lugar onde as pessoas geralmente guardavam as suas riquezas eram em um lugar onde hoje também se guardam as riquezas. Onde é? No banco, exatamente.
Só que se a gente deixar a riqueza no banco, o que vem lá anualmente? E você deve sentir isso aí também. O que vem lá? Aquela mordida famosa, né? Qual que é a mordida famosa? Exatamente, imposto de renda. No tempo de Jesus já existia uma cobrança bem sistemática de imposto. Na verdade, gente, imposto é algo muito antigo. Como a Bárbara contou aqui na história das crianças, Saul ia isentar a família da pessoa que veio derrotar Golias da cobrança de imposto. Olha quanto tempo antes já existia a cobrança de imposto. Jesus, ele alcançou um cobrador de imposto famoso na palavra de Deus, que era Zaqueu. Pois bem, para ele escapar do ladrão e do imposto, duas bocas bem ferozes, né? O que as pessoas faziam geralmente, então? Enterravam seus tesouros. Só que ao enterrar um tesouro, algumas coisas aconteciam depois disso. Ou algumas coisas não aconteciam, para ser mais sincero, né? Qual é o que não acontecia? Era o fato da pessoa contar para alguém o quê? Aonde estava esse tesouro. E eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, perguntando, será que você contaria para sua esposa? E aí? Contariam? E aí depois daquela discussão acalorada assim, em que o casamento às vezes chega a ser chacoalhado as bases, o que aconteceria com esse tesouro, será? Pois é, a pessoa escondia o tesouro, ficava, calada. Ao essa pessoa esconder o tesouro e ficar calado, algumas coisas, algumas adversidades poderiam acontecer a ela. Uma delas, talvez a mais conhecida de todos e a mais temida, é o quê? Exatamente, a morte. Morreu. Provavelmente uma morte inesperada, um acidente, uma queda, uma coisa do tipo. Morre com ele também o quê? A informação de onde estava o tesouro. O local que ele enterrou o tesouro. A Bíblia aqui, ela não... Perceba que de quando esse tesouro foi enterrado até o momento em que essa história se passou, nós não temos quanto tempo, o período que isso passou. E aqui pode ter se passado, amigos, uma geração, 2, 3, 4, N gerações. Acontece que o dono atual dessa terra não sabia do quê? Da existência desse tesouro. E aí, então, agora vamos para os elementos da parábola. Este homem que estava andando nesse campo, perceba que Jesus conta a história como se a atitude desse camarada fosse uma atitude digna de ser imitada. Ele é um exemplo aqui. Perceba, o reino dos céus é semelhante a tal história. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Você quer saber como é o reino do céu? Você quer saber o caminho para o reino do céu? Então eu vou te contar essa história desse camarada. Este homem que entra nessa história, provavelmente ele arrendou essa terra para plantar. E aí esse é um elemento mais conhecido nosso. As pessoas, às vezes, tem uma terra, mas ele não quer plantar porque envolve riscos. E se plantar e não chover, ou se plantar e chover demais, ou se fizer muito frio, pode acabar com a plantação. Então, para dividir esses riscos, às vezes as pessoas, um tem a terra, o outro quer plantar, ele aluga a terra e aí divide-se o lucro e divide-se também o risco do prejuízo. Paciência aí com essa nossa vizinhança aí, né? Muito bem. O homem não era dono da terra. Provavelmente ele aluga a terra. E ao alugar essa terra, ele lá vai com o arado dele, puxado por 1 ou 2 bois ali à frente. E esse é um elemento mais comum. Talvez alguns de vocês que estão em casa, os mais idosos nos assistindo,
Talvez vocês viram os pais de vocês trabalharem com isso, arando a terra puxado por 2 bois. E ao arar a terra, para plantar, ele passa e de repente ele vê algo valioso ali. O que seria isso então? É o tesouro. Só que perceba que o que a Bíblia diz, que ele tendo achado, olhe aí na sua Bíblia, o que fala na Bíblia? Ele encontrou o tesouro, o que ele faz? Ele enterrou de novo o tesouro. Ele escondeu. Por que ele escondeu? Porque não era dele. Simples. Mas, pastor, ele poderia pegar o tesouro e ir embora e ninguém ia saber? Ah, amigos, na lei de Moisés, voltando lá atrás, lembre-se que essa história ela é contada para judeus. Jesus, o ministério dele todo foi na região da Judéia. E como um bom judeu, ele conhecia a lei de Moisés, ele sabia das limitações e ele sabia das orientações da lei de Moisés. E na lei de Moisés dizia que se você encontrasse alguma coisa perdida em algum campo, você deveria devolver esse objeto para o proprietário do campo. Você não poderia simplesmente levar isso daí embora para sua casa. Por isso que ele enterra de novo. E deixa lá, quietinho. Ah, mas a lei de Moisés abre espaço para você ser esperto. E aí entra a sabedoria e a agilidade desse camarada. Mas não é algo tão simples. Olha o que diz a palavra aqui. Ele esconde. E o que ele faz? Olha aí na sua Bíblia. O que ele faz? E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e faz o quê? Compra o campo. Porque se o campo é dele, o que é dele? O tesouro. Agora que a gente entendeu a palavra, ou a parábola, a pergunta é: qual é a lição? O que Jesus quis nos ensinar? Faltam alguns elementos ainda para a gente chegar na lição. Quais são esses elementos? É a segunda parte da parábola. Para ele vender tudo o que ele tinha, como que ele tinha que vender? Aliás, vamos voltar aqui um pouco. Ele chega em casa e ele corre um risco grande com isso. Porque qual é o risco? Se ele contar para alguém que ele iria vender tudo para comprar um campo porque ele achou um tesouro lá, o que ia acontecer com esse negócio? Ia dar errado. Alguém ia comprar antes que ele, o dono ia ficar desconfiado. Vocês estão entendendo aqui alguns segredinhos do negócio? Essa informação de que tem um tesouro poderia chegar no proprietário da terra. E aí o que ele ia fazer com essa terra? De duas a uma. Ou ele elevava o preço, ou ele ia fazer um mutirão para ir atrás desse tesouro. E não ia ser difícil achar. Provavelmente onde estava o tesouro? Onde o camarada parou de arar a terra. Né? Entenderam aqui a cena? Ele, então, precisa chegar em casa, ele precisa ficar quietinho, não pode falar o que ele achou, não pode falar o que ele vai fazer. Ele precisa anunciar todas as coisas que ele tem para vender, correto? Você, quando vai vender alguma coisa, o que você faz? Você tem uma bicicleta, você quer vender ela, você entra lá num site de classificados qualquer e anuncia ela, ou em alguma rede social: olha, estou vendendo tal coisa. Quando alguém quer vender uma casa, o que ele faz? Escreve uma plaquinha, vende-se, e pendura ali na frente da casa. Ou quer vender um carro, o que você faz? Vende-se e cola ali no carro, anuncia num site, e você deixa esse carro num lugar visível, numa rua movimentada. Pessoas precisam ver que você está vendendo. E para vender rápido, como que você tem que fazer? Exatamente. Baixar o preço.
O mais baixo que você puder, dependendo de quão rápido você quer vender, mais rápido você vai vender. Agora vamos criar um cenário. Ele chega em casa, fala para a família dele: nós vamos vender tudo. Perceba que Jesus diz aqui que ele vende quantos por cento do que ele tem? Tudo. Cristo não dá margem aqui para outras interpretações. É 100%. Ele chega em casa e fala assim: eu vou vender tudo que nós temos pela metade do preço. E aí ele chega para os amigos na praça da cidade onde ele mora e fala assim: pessoal, eu estou vendendo tudo que eu tenho pela metade do preço. E aí o pessoal fala assim: mas por quê? O que aconteceu com você? E o que ele fala? Ele não pode falar nada. Ele não pode falar nada, porque se ele fala que ele vai comprar o campo, o que os amigos vão falar para ele? Você está fazendo um mau negócio. Se não é um mau negócio, então tem alguma coisa no campo. Estão entendendo? Ele não pode falar o que ele vai fazer com o dinheiro. Ele simplesmente tem que fazer o quê? Vender. Só isso. E mais nada. Está claro para vocês? É por aqui mesmo? Agora nós vamos começar a entrar nas lições dessa história. Imagine você a oposição que ele enfrentou. Consegue imaginar? Você consegue imaginar a família, os amigos chamando ele de louco? Torrando tudo que ele tinha pela metade do preço? Talvez algumas coisas, por exemplo, vamos supor aqui uma casa que foi do bisavô, foi do avô, foi do pai, e aí passou para ele. A história da família está agregada àquele lugar, àquela casa, e de repente ele chega na praça da cidade e diz que vai vender pela metade do preço, e a família desesperada, os amigos com um grande ponto de interrogação na cabeça: o que deu com esse louco? Ele bateu a cabeça. Consegue entender aqui? O que Jesus quis nos ensinar com essa história? Sabe, amigos, duas lições básicas. A primeira delas, ele vendeu tudo. A segunda lição, ele passou por um processo de grande oposição. Estão comigo aqui? Oposição. Esta história ela é tão pequena, apenas um verso, mas ela reflete muito bem a nossa trajetória como cristãos. Quando ele sofreu oposição, quando ele foi zombado, quando ele foi criticado, quando as pessoas falaram para ele: você ficou louco, você bateu a cabeça. Sabe o que Jesus queria nos dizer? Ele queria nos dizer que em algum momento na nossa trajetória cristã, nós também poderíamos nos encontrar numa situação similar, onde nós sofreríamos oposição, zombaria, crítica, até mesmo de pessoas próximas de nós, da nossa família, aqueles que moram dentro da nossa casa, dizendo assim para a gente: o que você vai fazer da sua vida? Você bateu a cabeça? Jesus quis aqui nos dizer que quando você chegasse para os seus amigos e dissesse assim para eles: olha, eu não vou mais beber bebida alcoólica porque eu estou conhecendo a palavra de Deus, eu estou tendo um encontro com Cristo. E aí os seus amigos viram para você e dizem assim: você ficou louco? Perceba como é a mesma oposição. As mesmas pessoas criticam. E talvez você chegue em casa para os seus pais ou para a sua família e diz assim: eu vou parar de trabalhar no sábado porque eu conheci a verdade, eu conheci a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que no sábado eu tire esse dia
para descansar e para louvar a Deus como Criador, para ir à igreja, para passar tempo em oração, estudo da palavra. E aí você vê o seu emprego ir para o precipício e a sua família te chamando de louco, dizendo que você é uma pessoa sem juízo, ficou louco. E são exatamente essas situações que Jesus está prevendo aqui nesse texto. Quando nós abandonamos determinadas coisas para abraçar o Evangelho, para abraçar o reino dos céus. E Jesus disse isso no início da parábola: olha, você quer saber como é o reino dos céus? Ele é semelhante a isso, ao que vem aqui em seguida. Um outro segredo dessa história. Perceba que essa parábola tem um ponto bem no meio dela, que é o que separa o achado do tesouro das ações da pessoa. São duas etapas dessa parábola: o encontro do tesouro e as ações da pessoa. Depois desse ponto ali diz como que ele fez tudo isso. Como que ele fez? Qual é as primeiras palavras ali? Como que ele enfrentou tudo isso? O que diz aí sua Bíblia? Encontrou aí? E transbordante de quê? Alegria. Mais uma vez, Jesus nos ensina uma lição. Quando você enfrentar a oposição, quando você tiver que abrir mão de coisas, quando você tiver que se desfazer de coisas, por causa do Evangelho, faça isso como? Com alegria. Nós não devemos fazer isso com uma cara de cabisbaixo, abatidos, parecendo um animal quando na fila do matadouro ali. Não, nada disso. É com alegria que nós encontramos a Cristo, é com alegria que nós descobrimos o Evangelho. E é com alegria que nós devemos enfrentar os desafios que a vida cristã nos impõe. Com alegria. Ah, amigos, a história tem um fim extraordinário. Ele vende tudo que tem, ninguém sabe de nada. Ele compra o campo, agora o que é dele também? O tesouro. Provavelmente, com o valor desse tesouro, ele consegue comprar 10, 15, 20 vezes mais o que ele tinha anteriormente. E agora sobra amigos, né? Agora, com dinheiro no bolso, sobram muitos amigos. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui, mais uma vez? Essa é a pergunta. Ele quer nos dizer que quando nós chegarmos no céu, quando eu e você estivermos de frente com a vida eterna no céu, e é isso que ele fala, o reino dos céus é assim. Nós vamos olhar para trás e perceber que as coisas que nós deixamos para trás não era nada. Quando nós comparamos com aquilo que nós vamos ganhar no céu. O negócio que nós fazemos com Deus, pela vida eterna, não é um negócio justo. É uma riqueza inesperada que nós ganhamos. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu direito à vida eterna, Ele está nos dando de graça. A eternidade. O que nós precisamos deixar para trás? O que nós precisamos vender? Esta é a pergunta que nós devemos fazer nessa história. O que você precisa vender? Sabe o que você precisa se desfazer? Daquelas coisas que te impedem de pôr a mão no tesouro. Você precisa deixar para trás aquelas coisas que te impedem de herdar a vida eterna, de estar com Cristo no céu.
Não precisa ser objetos, não precisa ser uma casa. Provavelmente são atos, hábitos, egoísmo, relacionamentos nocivos. Provavelmente seja talvez omissão, sermos omissos nos dízimos e ofertas. Talvez um hábito de trair a sua esposa, o seu esposo. O que você precisa se desfazer? Ou o que você precisa deixar para trás para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta dessa história. Nós sabemos claramente qual é o tesouro. Você já sabe onde ele está. A pergunta é: o que eu preciso deixar para trás? Eu quero deixar essa pergunta com você. O que você precisa deixar para trás? Quero deixar com você também um apelo. Para você fazer isso hoje. Agora. Para você tomar essa decisão já. De deixar isso para trás. Agora. Não é amanhã o dia de decidirmos. Não é de tarde, não é semana que vem. É agora. Eu quero fazer um apelo aqui. Para você que está aqui conosco na igreja. Nós temos aqui um bom número de irmãos aqui na igreja. Se você quer dizer para Cristo nesta manhã: Senhor, eu quero deixar para trás as coisas que estão me impedindo de estar no céu, de herdar a vida eterna. Se você gostaria de dizer isso para Cristo, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Deus seja louvado pela sua decisão. Para você que nos assiste aí no Facebook ou no YouTube, eu quero convidar você a se colocar em pé, aí onde você está. Se você quer tomar essa decisão, de estar ao lado de Cristo e deixar para trás as coisas que te impedem de herdar a vida eterna. Sabe, amigos, quando nós chegarmos no céu, na eternidade, com Cristo, com os anjos, com os nossos queridos, nós vamos olhar para trás e vamos ver que as dificuldades, a oposição, as críticas que nós sofremos em virtude de sermos cristãos, as decisões difíceis que nós tomamos por nos comprometermos com o Evangelho, não eram nada perto do tesouro precioso que será a vida eterna. Que Deus te abençoe pela sua decisão. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra e encontrarmos nela preciosas lições que nos mostram o caminho da vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê coragem, ousadia, para tomarmos decisões difíceis, para enfrentarmos oposições, para caminharmos ao Teu lado neste mundo, e que, com a Tua graça, com o Teu poder, façamos isso com alegria. Oramos a Ti, Senhor, para sejamos transformados a cada dia pela Tua graça, pela ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado na companhia dos seus amigos, dos seus irmãos, e que esse sábado também seja um sábado de oração, reflexão e renovação da sua aliança com Deus. Pastor André? Muito obrigado ao pastor Tiago. Foi realmente muito especial essa mensagem. Eu entendi que Deus tocou o meu coração, eu creio que tocou o seu coração, você que está nos acompanhando no Facebook, você que está nos acompanhando no YouTube, você que está aqui conosco, Deus falou ao nosso coração. E antes de nós encerrarmos a transmissão, eu gostaria de convidar o Rodrigo aqui
E a gente tem mais algumas interações com o pessoal que está nos assistindo do outro lado da telinha. Aqui no Facebook nós temos alguns pedidos de oração. Letícia Santos pede oração pela família dela. A Adélia Silva pede oração por Suzana Menegol. Ela diz que ela está mal e está precisando das orações, e oração pela família dela. E o Maurício Santos também pede oração pela família dele. No YouTube nós temos aqui diversos comentários falando sobre a mensagem, uma mensagem muito inspirada do pastor Tiago, e as pessoas falaram aqui. Por exemplo, Felipe Santos disse: esse nosso pastor de publicações é sempre iluminado em suas mensagens. Excelentes reflexões. Nós, comportores, somos abençoados pela liderança deste homem de Deus. Muito bem, só faltou o solo do Felipe aqui no final do programa. Na próxima, tu vem fazer, tá, Felipe? O Felipe é um grande amigo, um grande cantor também. Já cantou em grupos que vocês que estão nos assistindo, e vocês que estão aqui certamente conhecem. Que Deus abençoe a cada um. Não esqueça a gurizada aí fazer uma historinha, tá? Um desenho da historinha. Lembra qual é a historinha que a Bárbara contou? Davi e Golias? Faz um desenho, publica aí. Se você fizer isso hoje à tarde, você vai receber um presente durante a semana, tá bom? Então, fica esperto. Que Deus abençoe, um sábado abençoado. Eu vou pedir que o pessoal aqui da igreja ainda permaneça, por favor, porque nós vamos orar por esses pedidos. Enquanto isso, eu vou chegar um pouquinho mais perto da tela e vou, então, encerrando aqui todo o processo de transmissão. Vamos terminando com o pessoal do YouTube. Tchauzinho. Encerrando a transmissão aqui. E agora vamos encerrando com o pessoal do Facebook. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz sábado.